Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos dar início à gravação da aula da terceira parte sobre metabolismo das proteínas, da disciplina de Bioquímica do Exercício, da FUPAC Ponte Nova. Este é o nosso último conteúdo teórico, conteúdo de aula desta etapa 3. Nós já estamos aí nos aproximando da avaliação, da terceira avaliação, que vai ser no dia 7 de julho. Então, a gente hoje vai definir, né? Vai ver aí o final dessa parte de proteína. A gente terminou na última aula falando sobre a digestão, sobre a degradação, sobre as enzimas que agem nas proteínas no trato gastrointestinal. Hoje a gente dá continuidade, a gente revê um pouquinho disso, focando mais na absorção das proteínas e na sequência, né, do metabolismo. Agora dá ênfase na parte anabólica, como que novos compostos, né, de aminoácidos e novas proteínas eles poderão ser formados. Então a gente vai ver em nomes de alguns processos que são muito importantes nesse metabolismo. A gente vai dar destaque à desaminação, à transaminação, alguns ciclos, né, de alguns componentes aí dos aminoácidos, o glutamato, o ciclo da ureia, a participação das proteínas nos mecanismos de produção de energia. Então a gente tem aí aminoácidos que são glicogênicos, aminoácidos que são cetogênicos, e é importante que tudo faz parte, e tudo vai depender da necessidade do organismo. Então, como eu falei, as proteínas ela têm as suas funções específicas, né, mais comuns, como estrutural, hormonal, metabólica, enfim. Mas elas também podem servir como função energética e o excesso de proteína não é armazenado na forma de proteína ou aminoácido ou peptídeos. Eles são muitas vezes armazenados na forma de gordura, né, por causa do processo, né, de transaminação, e aí, né, vai ser gerado aí compostos que pode participar da esterificação, né, e ser armazenado na forma de triglicerídeo ou ser transformado, né, em algum tipo de carboidrato e aí depois, consequentemente, ser armazenado na forma de gordura. Então, o excesso causa esse problema relacionado ao acúmulo, né, ao excesso de gordura armazenada. Perdão. Então, vamos começar aí, né? A gente tem um conteúdo bem significativo. Lembrando vocês que na aula de hoje a gente vai ter atividade avaliativa 2 da terceira etapa, valendo 4 pontos. Então, vocês vão ter tempo para assistir a aula. Depois, quando nós entrarmos na live, um tempo para tirar dúvidas e depois vocês vão aí ficar prontos para participar dessa atividade 2, né? Vamos fazê-la, vai ficar disponível no Moodle. Então, vamos aqui compartilhar a aula. Esse material vai ser disponibilizado no Moodle e aí vocês podem acessar. Se alguém que estiver assistindo essa aula, né, no canal do YouTube, quiser ter acesso a esse material, só entrar em contato que eu posso estar passando também. Então, vamos pegar a ponteira aqui para a gente poder dar a sequência. Então, a gente tem aí, né, a principal contribuição dietética das proteínas, né, em fornecer os aminoácidos para os numerosos processos anabólicos, né, os processos de construção, de síntese. Além disso, alguma proteína é catabolizada para obtenção de energia. Poucas proteínas, né, vamos dizer assim, pouca quantidade. Em pessoas bem nutridas, estando de repouso, o catabolismo proteico contribui de 2 a 5% das necessidades energéticas. A gente viu que essa contribuição pode chegar no máximo em torno de 10, 15% para a necessidade energética. Aqui um exemplo simples, né, de um alimento proteico. Então, o alimento proteico, como a carne, leite, alguns vegetais, a proteína, né, eles são degradados em peptídeos,
Os peptídeos são conjuntos de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Aí pode se transformar em piruvato, acetil-CoA ou outro composto do ciclo de Krebs, né? Então, esse seria o metabolismo energético das proteínas. Só para a gente poder relembrar o caminho, né, da proteína no trato gastrointestinal. A boca tem a função apenas de trituração dos alimentos, como a gente viu, uma função mecânica. No estômago já começa o processo de desnaturação das proteínas pelo ácido clorídrico, né? E a pepsina começa a hidrólise. Então, o estômago ele ainda vai ter alguns peptídeos, pode ser que tenha alguns aminoácidos, mas ainda já vai ter proteína. Essa proteína desnaturada vai chegar no intestino delgado, lá no lume intestinal. Aí as enzimas proteolíticas, né, de origem do pâncreas, né, e do intestino vai digeri-las em peptídeos mais simples, né, com 2, 3 aminoácidos, né? E aí essas enzimas vai contribuir, né, para a fragmentação dos peptídeos em aminoácidos, né, que é a forma mais simples das proteínas. O fígado ele tem como responsabilidade manter o balanço, né, dos aminoácidos plasmáticos. Então, depois da degradação e da absorção de alguns aminoácidos no intestino, eles têm como caminho, né, vem a porta hepática e vai o fígado. E aí ele vai participar, né, do processo de desaminação e transaminação, criando aminoácidos essenciais, enzimas lipoproteicas, né, e albumina, converte o esqueleto carbônico dos aminoácidos em glicose. É aquilo que eu falei para vocês, né? Tirando o radical, né, que é a parte específica desse macronutriente, né, do aminoácido, que é o grupo amina, a sequência de hidrocarbonetos ela é muito semelhante a um carboidrato ou até mesmo que tem nos lipídios. Então, quando ele perde esse grupo amino, o restante pode ser transformado em algum produto relacionado com um carboidrato. No sistema circulatório, os aminoácidos são absorvidos, as proteínas são sintetizadas. No rim, acontece a síntese da ureia, o excesso de nitrogênio e é eliminado na urina. E no intestino grosso elimina o material não digerido que pode ser fermentado pela microbiota intestinal, né, que vai fazer o papel de degradação do restante do esqueleto do aminoácido. Absorção, só para a gente ter uma ideia aqui. Os produtos finais da digestão de proteínas da dieta são 40% de aminoácidos e 60% de pequenos peptídeos, né, dipeptídeos e tripeptídeos, né? Estes são absorvidos pelos enterócitos, que são as células do intestino delgado, por transporte ativo ou facilitado, né, porque são moléculas grandes, utilizando carreadores. Então, os peptídeos são hidrolisados em aminoácidos no citossol dos enterócitos, né? E, finalmente, os aminoácidos obtidos por meio da digestão são liberados do sistema porta e posteriormente utilizados pelo fígado ou lançados na circulação sanguínea. Então, assim, fica aí destaque, né, que o intestino ele consegue absorver alguns peptídeos menores, né, com 2 e 3 aminoácidos. Mas lá no citoplasma dessas células, esses peptídeos eles vão ser degradados, né, em aminoácidos, e aí vão ser esses aminoácidos que vão ser levados para o fígado para ser metabolizados, ressintetizados, para aí sim ser lançado na circulação sanguínea para ter uma função específica. Assim, a digestão e a absorção das proteínas demora em torno de 2 a 3 horas, a absorção dos aminoácidos pelas células 5 a 10 minutos. Então, a gente percebe que demora, né, a digestão, né? Então, assim, até mesmo antes de dormir, se você tem uma alimentação rica em proteína e vai dormir, para não gerar um desconforto, você tem que ter uma alimentação, antes de 2 a 3 horas. O mesmo vale para a prática de atividade física, né? Se você tem uma alimentação rica em proteína e vai praticar uma atividade física contínua, como uma corrida, o ideal é que seja de 2 a 3 horas antes, né, para você ter uma absorção e não ter, né, esses alimentos de forma mais pesada, né, lá no intestino.
Aqui uma representação, né? Aqui, essas são as microvilosidades, né, da célula do intestino. Aí tem um aminoácido entrando na célula. Esse sódio aqui entrando no interior quer dizer que é um transporte ativo, né, porque o interior tem menos quantidade de sódio. Então aí a gente percebe que participa aqui do síndrome de ATP. Aí o aminoácido, depois de ser... Aqui é o citoplasma dos enterócitos, né? Então, aqui que alguns dipeptídeos e tripeptídeos são quebrados em aminoácidos. Depois, o aminoácido, ele é, por transporte, né, facilitado, ele é levado para a veia porta, tá? Para ser levada até o fígado, tá? Então, a gente tem as vias metabólicas e regulação hormonal. A gente tem aí alguns órgãos, né? A gente vê o fígado, então ele é um metabolizador, né, um reconstituinte de moléculas, não só das proteínas como a gente está vendo agora, mas também dos lipídios, né, dos triglicerídeos. Quando os ácidos graxos são absorvidos, né, em alguns quilomicros, lá no metabolismo dos lipídios, só para a gente fazer aqui uma breve revisão, eles também são levados até o fígado e lá o ácido graxo vai tomar novo caminho. Ele pode fazer a esterificação, que é a produção, né, de triglicerídeo, né, a esterificação, né, junta-se 3 moléculas de ácido graxo com glicerol. Ele pode ser usado como fonte de energia, né, a partir da beta-oxidação, isso é levado para a corrente sanguínea e depois para o músculo. Lembrando que o ácido graxo só livre, né, vamos dizer assim, que participa da produção de energia, da beta-oxidação, mas que esse ácido graxo livre, ele só pode ser transportado com albumina, que é um tipo de aminoácido, né, de proteína aí do ovo. Enfim, então a gente percebe que o fígado, ele é um ressintetizador desses micronutrientes que são absorvidos lá no intestino. Então, os aminoácidos, ele pode passar por uma parte anabólica ou uma parte catabólica, tá? A definição de metabolismo, construção, degradação. A gente tem aqui o suprimento dos aminoácidos nos alimentos, lembrando que na alimentação a gente ingere os alimentos, os aminoácidos essenciais, aquele que o organismo não produz, vindos principalmente das proteínas de origem animal com alta qualidade, como a proteína do ovo. As proteínas vegetais possuem também, mas um tipo de vegetal não possui todos ou menor quantidade, por isso que a alimentação tem que ser variada. E aqui tem a necessidade do organismo e o controle hormonal, que vão ser os fatores que vão aí influenciar no anabolismo ou no catabolismo. Tá? A gente tem aí, né, uma recomendação. Então, assim, a proteína corporal, 200, 400 gramas por dia, síntese de aminoácidos essenciais, né, o pool de aminoácidos circundantes. A gente tem aqui a síntese de proteínas corporais, né, 300, 400 gramas por dia, depois que ser absorvido. Aí a gente tem alguns caminhos, né? A gente tem aqui 3 caminhos dos aminoácidos que são absorvidos, né, lá no intestino. A síntese de compostos nitrogenados, tá? Tem aqui quando ele é quebrado, né, que o grupo amina ele vai ser eliminado pelo ciclo da ureia. Então, a cadeia de hidrocarbonetos fica livre para poder produzir carboidrato, liberar energia, né? Pode se transformar em carboidrato. E aí esse grupo amino não fica solto, ele é tóxico, né? Na forma de amônia. E aí ele vai se transformar em ureia e vai ser excretado pelo rim. Essa cadeia carbonada que ficou sobrando, vamos dizer assim, ela pode se transformar em glicose, em glicogênio, pelo processo de gliconeogênese. Ela pode ser quebrada e liberar energia na forma anaeróbia lática, e aí tem como produto o gás carbônico e a água, ou então essa cadeia carbonada ela pode gerar energia na forma aeróbia, né? Seja lá nos transformando em corpos cetônicos e transformando
em ácido graxo, tá? Então, aqui está o destino dos aminoácidos. Então, aqui, esses compostos nitrogenados são hormônios, né? Alguns outros tipos aí, né? De sinalizadores, de elementos estruturais proteicos e amínicos. Aqui, quando o aminoácido ele perde o grupo amina, e este vai ser transformado em ureia, né? Porque antes ele se torna uma amônia e aí ele é eliminado. Então, o restante da cadeia carbonada vai estar relacionado aqui com o metabolismo de energia, né? Ou de armazenamento na forma de gordura ou na produção de energia através da beta-oxidação, que é essa via aqui. Né? Esses compostos carbonados da proteína se transformam em corpos cetônicos e aí transforma-se em ácido graxo. Aí é a beta-oxidação, né, que vocês estão lembrados aí. É ácido graxo, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Essa é a beta-oxidação. Então, assim, não existe reserva considerável de aminoácidos livres no organismo. Qualquer quantidade acima das necessidades para a síntese proteica celular e dos componentes não proteicos, que contém nitrogênio, será metabolizada, ou seja, excretada. Então, assim, a ingestão, né, proteica em excesso é algo que a gente fala bastante devido aí à suplementação não recomendada ou não prescrita por profissionais de modo adequado, né? O que acontece? A gente já tem uma alimentação rica em proteína, principalmente as pessoas que não são aí de grupos especiais, vêm sempre falando isso, mas as pessoas às vezes ainda fazem questão de ter uma suplementação sem ter um esforço físico, uma atividade física que vai demandar, né, o uso, né, anabólico dessas proteínas. Então aí pode ser um problema. Os aminoácidos que excedem as quantidades da síntese de proteínas são usados como fonte de ATP no metabolismo. É aquela parte que a gente viu ali que quando perde, né, por desaminação o grupo amino, a cadeia de carbono vai ter origem energética ou de armazenamento em forma de gordura. E aí essa cadeia, né, ele pode oferecer energia através de carboidratos, né, pelo processo de gliconeogênese, ou na beta-oxidação. Então a gente fala, né, que a gente tem alguns aminoácidos que são glicogênicos e alguns aminoácidos que são cetogênicos, né, que vão produzir energia aí na forma de beta-oxidação. E a ingestão deficiente, né? Quando esse déficit ele é grande, esse déficit ele pode ser causado pela alimentação pobre, né, de alimentos ricos em aminoácidos essenciais, né, que tem aí a grande qualidade proteica, também por algum processo, né, de aceleração do catabolismo dos aminoácidos, seja por qualquer motivo, até mesmo clínico ou prática de exercício excessivo e a falta de suplementação. O catabolismo de aminoácidos gera um meio de energia. Então, agora a gente percebe que vai acontecer esse mecanismo, né, de catabolização e de reconstrução dos aminoácidos que são absorvidos lá no intestino e como esses processos vão acontecer lá no fígado. Tá? Então, são dois mecanismos, a transaminação e a desaminação oxidativa. Então, os grupaminos não reutilizados, eles vão para o rim, ureia e ácido úrico, amônia e creatinina. Então, assim, é uma das questões que a gente também observa, que o excesso de proteína, por liberar um aminoácido, esse grupo aqui com aminoácido, ele vai ter a função, né, no rim para ser excretado, ele pode sobrecarregar as funções renais. Então, assim, des e trans. O trans aqui, né, esse prefixo, vai ser de transportar esse grupo amino de uma cadeia de aminoácido para formar outro. E o desaminação, esse des é como se é o processo de perda, de separação desse grupo amino da cadeia do aminoácido. Tá? Então, guardem isso aí. Então, esse trans é de transferência reversível do grupo amino para um cetoácido
né, intermediário do metabolismo da glicose. Esse cetoácido é um elemento bioquímico com cadeia, né, de hidrocarbonetos e tem, né, esse hidroxila na ponta dele. Então a gente tem aqui, né, essa transferência, né, aminotransferase, esse NH3, né, ele vai para um composto, né, que tem aqui alfa-cetoglutarato, né, que é um cetoácido, e aí ele transfere e forma, né, um glutamato. Então, essa reação ela é catalisada pelas transaminases, né? É uma enzima ou aminotransferases, tá? Lembre do final da palavra. Então, aqui alguns exemplos, né, de transaminação. A gente tem aqui que o piruvato, quando ele recebe um grupo, né, de amino, ele transforma-se em alanina. E a gente tem aqui também que o oxalacetato, que é o último estágio do ciclo de Krebs, para quem não está lembrando. Quando ele recebe um grupo amino, ele se transforma em aspartato. Então, assim, a última parte dessa aula, a gente fala do ciclo alanina-glicose. Então, assim, lá no músculo, né, lá no músculo pode acontecer, assim, que da alanina, ela perde esse grupo amino, transforma-se em piruvato e gera energia, né? Dependendo do trabalho que o músculo está fazendo e está faltando ali carboidrato. Então é uma forma, a alanina ela perde o grupo amina, se transforma em piruvato e gera energia. Mas no fígado, para poder repor esses estoques de alanina, o piruvato recebe um grupo de NH2, o grupo amino, e se transforma em alanina. Então, são exemplos, né, de transaminação, de transferência reversível. Então, esse grupo NH2 ele pode chegar a um composto cetônico, a um composto de hidrocarbonetos, né, com hidroxilas, né, ou seja, esses componentes aqui, gente, cetoácidos, eles são as bases, né, dos carboidratos. Então, assim, isso aqui forma carboidrato, mas quando ele junto com o grupo amino, ele forma um aminoácido. E quando ele perde o grupo amino, ele volta a ser um carboidrato ou é, algum metabólito que participa do metabolismo de energia, tá? Então, assim, o alfa-cetoglutarato é o receptor comum dos grupaminos da maioria dos aminoácidos, tá? Então, ele que recebe aí esse grupo NH2. A transaminação com transferência de nitrogênio para outros compostos das reações reversíveis de transaminação, o qual ocorre quando um grupo amina de um aminoácido doador é trans. Tá? Então, assim, esse grupo amino, quando ele é trans, ele pode chegar a um grupo aí, né, cetogênico, cetoácido, transformar em novas proteínas, mas lembrando, por ele ser trans, ele pode sair e retomar a formação original daquele composto, que pode retornar a ser um elemento aí, um carboidrato ou um elemento que participa do metabolismo de energia. No músculo, a transaminação incorpora os aminoácidos de cadeia ramificada, que gera cetoácidos de cadeia ramificada, aminoácido pela aminotransferase, né? Então, assim, a importância aí do uso dos aminoácidos de cadeia ramificada lá no músculo. Isso permite a formação de aminoácidos a partir do composto orgânico que não carreia nitrogênio e que tenha o piruvato formando no organismo. Então, assim, tanto na desaminação quanto na transaminação, o esqueleto de carbono resultante dos resíduos de aminoácidos não nitrogenados pode sofrer uma degradação adicional durante o metabolismo e aí participar do processo, né, energético. E a desaminação, assim, durante o catabolismo, a gente está falando agora de quebra, de degradação, a proteína é inicialmente degradada nos aminoácidos que a compõem, né? A seguir, a molécula de aminoácido perde seu nitrogênio, o grupo amina, no fígado, que é a desaminação para produzir uma cadeia, né, de ureia. Então, assim, a formação da ureia, né, ela parte, né, de uma desaminação, que é quando o aminoácido ou os aminoácidos que compõem aquele grupo proteico perde o grupo amina, perde o grupo NH2. Isso vai acontecer aonde? No fígado. Em seguida,
o aminoácido desaminado, né, a cadeia de hidrocarbonetos restante, remanescente, pode ser convertido em um novo aminoácido pelo processo de transaminação, né, ou então convertido em carboidrato ou gordura, ou catabolizado diretamente para obtenção de energia. Então, são os caminhos, né, que essa cadeia, né, restante aí do aminoácido ele pode seguir. Então, ele pode ser pela transaminação transformado em outro aminoácido, mas ele pode ser convertido em carboidrato pela gliconeogênese, ele pode ser transformado em gordura, né, triglicerídeo, né, pela esterificação, ele pode ser catabolizado ou então ele pode ser usado como fonte de energia. A ureia, né? Então continuando ainda com esse processo de desaminação, a gente viu o caminho que o restante do aminoácido pode ter. E aquele grupo amino, né? Ele vai participar do ciclo da amônia até transformar em ureia para ser eliminado. Então assim, deixa o corpo na forma de urina. O catabolismo proteico excessivo promove a perda de líquido, visto que a ureia precisa ser dissolvida em água para ser excretada. Então a gente percebe aí como que esse consumo excessivo de proteína ele está relacionado aí também à perda de água por causa da produção, né, da ureia, porque tem da eliminação dessa urina. As enzimas do músculo estriado esquelético facilitam a remoção do nitrogênio de certos aminoácidos, habitualmente o alfa-cetoácido ou o glutamato, né, para poder aí produzir essa ureia. Então, a gente tem aqui um exemplo de desaminação, né? Então a gente tem aqui como que a, a perda, né, desse grupo amino, né? Assim, o nitrogênio do novo aminoácido formado é removido, resultando da formação de amônia e a liberação, né, do esqueleto carbônico para para transformação em glicose, em glicogênio, em gordura ou uso, né, para a formação de energia. Assim, e o destino dos aminoácidos após a remoção do nitrogênio, né? Só para a gente confirmar isso aqui. Assim, esqueletos carbônicos, tais como, né, piruvato, oxalacetato, seguem uma das três vias bioquímicas: gliconeogênese, fonte energética, síntese de gordura, proporciona a fonte potencial de acetil-CoA, sendo esse substrato para a síntese de novos ácidos graxos ou glicerídeo. Então, a gente tem aí, né, depois, né, que esses aminoácidos são desaminados, eles podem ser de dois tipos, né? Os aminoácidos cetogênicos e os aminoácidos glicogênicos. Os cetogênicos, eles quando, né, perdidos, né, o grupo amino, ele gera um acetoacetil-CoA ou acetil-CoA, dando origem aos corpos cetônicos e não são utilizados na síntese de glicose. Eles já vão ser usados para a produção de energia, seguindo a beta-oxidação. Já os aminoácidos glicogênicos contribuem para a síntese de glicose por causa da natureza de compostos carbono, né, piruvato intermediários do ciclo de Krebs. Então aqui a gente tem essa cadeia que mostra um pouco, né, desses tipos de aminoácidos. Então assim, em verde a gente tem aqui os aminoácidos glicogênicos. Aqui de azul, né, a gente tem aí os aminoácidos são cetogênicos e aí de rosa são aqueles que são ambos, né? Eles são cetogênicos e são glicogênicos, tá? Então a gente percebe aí que a grande maioria a gente vai ter a predominância, né, dos aminoácidos glicogênicos, porque é a via mais fácil, né? É o caminho mais curto aí para a produção de energia. Então, olha só, é muito interessante a gente poder visualizar que aqui são todos aminoácidos, ó. São aminoácidos, na verdade, são os aminoácidos desaminados. Quando eles perdem o grupo amina, se caso eles não tiverem outra função, né, como a gente falou ali, de se transformar em carboidrato, de transformar em gordura, eles vão participar do metabolismo de energia. E aqui a gente percebe que quanto que alguns deles já entram aqui, ó, dentro do ciclo de Krebs, ó. Aqui o aspartato, ó, que transforma em oxalacetato.
E a gente percebe também que isso pode ter uma outra via, né? O oxalacetato ele pode juntar, né, com o grupo amino, né? E aqui já é um exemplo de transaminação. Então a gente quantos aminoácidos entram no meio, né, do ciclo de Krebs? E aqui de modo específico, ó, fenilalanina, triptofano, tirosina, como que eles, né, participam, né, da beta-oxidação, né, de forma específica, ó, isoleucina, triptofano, então são menos quantidades, né, mas que participam aí da beta-oxidação. A maneira mais usada para transportar amônio dos tecidos periféricos do fígado da maioria dos animais é convertê-lo em composto não tóxico, né, porque a amônia é tóxica. O principal local de formação da amônia é o fígado e também é o órgão que mais detoxifica este composto. Então, você imagina problemas no fígado, sendo que ele é um metabolizador de proteína e gordura e também a formação de glicogênio. Então, a gente já vê como que esse órgão é importante para o nosso organismo. Então, assim, falando da amônia específica, né, para ela ser eliminada, a amônia tóxica precisa combinar-se com algumas substâncias para ela se transformar em ureia e aí ser eliminada na urina, tá? Na forma de amônia, ele é tóxico. E também, quando quem já fez a fisiologia do exercício, a gente sabe que a amônia, ela é um composto, né, que ela é um potencializador de fadiga central. Então, se você está fazendo um exercício físico de modo extenuante, que você precisa de quebrar a proteína para usar ela como fonte de energia ou como outro composto ali, né, dentro dos mecanismos, né, de energia aeróbia ou anaeróbia, você aumenta as reações de desaminação e você aumenta a produção de amônia, correto? Essa amônia que vai ser produzida, ela vai ser levada para a corrente sanguínea e ela pode chegar até o sistema nervoso central, entrar na barreira hematocefálica do cérebro e lá ele pode causar, né, incentivar a letargia, por ela ser tóxico, o organismo, né, o mecanismo, né, do sistema nervoso central manda informação, né, para poder é, desestimular as contrações musculares e aí o organismo entra em fadiga, ele perde desempenho. Então aí esse processo muito acelerado, quando o fígado não consegue detoxicar, né, essa amônia de forma rápida, porque isso a gente está falando durante o exercício, é prolongado, né? E você de um certo tempo você termina com estoque ali de energia de carboidrato e você vai precisar de outras fontes. Uma delas são as proteínas que estão lá dentro do músculo para poder otimizar esse processo. E além do mais, né, que essa amônia, então, quando ela é levada na corrente sanguínea, sem ser detoxicada no fígado, ela é um potencializador, né, de fadiga e chamando a atenção que esse processo ele é ainda acelerado quando, né, o organismo faz exercícios em temperaturas muito altas, né, em hipertermia. Então, o aquecimento do organismo ele é um acelerador da produção de amônia, ele pode causar fadiga corporal. A gente aí fala de alguns ciclos agora. O primeiro, glutamina, glutamato. A glutamina é um tipo de aminoácido, o glutamato, né? Ele, com a amônia formada pela desaminação do glutamato, é convertida, né, em grupamento amídico de glutamina por ação da enzima glutamina transferase. Então a gente tem ali ATP mais um glutamato, que é um composto, né, um cetoácido, e aí mais NH3 ele transforma em glutamina, né, e aí o organismo usa. E também a gente percebe que a glutamina, ela pode sofrer uma reação de hidrólise pela enzima glutaminase no fígado e aí transforma em glutamato mais esse NH3. Então aqui a gente tem dois exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, quando um cetoácido, vamos dizer assim, ele junta com o grupo amina, né? Ele está formando
né, um aminoácido, a glutamina, tá? E aqui esse é um processo de transaminação. Esse processo aqui, quando a glutamina ela é hidrolisada, né, em contato com a água, ela quebra, né, por estímulo dessa enzima aqui, ó, glutaminase, ela vai formar esse ácido, né, cetoácido, e vai liberar esse grupo amino, e aqui, em princípio, para ser transformado em amônia, tá? Então, depende da necessidade. Se o organismo tiver lá com as fontes energéticas sendo usadas, né, tem um reservatório energético, então, e o organismo precisar, né, desta proteína. Então, ele vai ter aqui uma função anabólica para sintetizar a glutamina. Dependendo da situação, o organismo está precisando mais de energia, está faltando combustível. Esse aminoácido, né, vai participar de um processo catabólico para poder gerar um cetoácido, né, e liberar esse grupo amino aqui. O caminho desse grupo amino aqui, ele pode se transformar em amônia, em ureia e ser excretada, ou ele pode ficar livre, né, para participar de outros processos de transaminação. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, desse ciclo, né, que a gente tem tecidos extrahepáticos do fígado e a gente tem no músculo, né, alguns exemplos aqui de transaminação, né, o glutamato, né, tem o ciclo da ureia e aqui o ciclo da alanina do piruvato, tá? Então aqui um exemplo de transaminação, a glutamina se transformando em glutamato e o contrário, o NH2 vai para o ciclo da ureia e aqui a gente tem, né, que o piruvato pode entrar em contato com esse NH, esse grupo amino, transformar em alanina, a alanina pode perder e transformar em piruvato, tá? Então é bom a gente poder ter essa relação. Por exemplo, o glutamato, ele vai estar associado com o ciclo da glutamina, tá? E aí vai liberar esse NH2 que vai participar do NH4, NH3 que vai participar do ciclo da ureia. A alanina, ela está relacionada com o piruvato, tá? E aí o piruvato mais esse grupo amina, né, pela transaminação transforma em alanina. A alanina, quando perde esse grupo amina pela desaminação, transforma-se em piruvato. Aí a síntese da ureia é um mecanismo usado para detoxicar a amônia. Então, assim, a amônia é formada no fígado, após a desaminação, ela é tóxica, então ela é transformada em ureia para poder ser eliminada. A quantidade de ureia que é eliminada pelos rins por dia é de 30 a 40 gramas. Então, assim, ela inicia-se no interior das mitocôndrias dos hepatócitos, 5 enzimas, então a detoxificação transforma-se lá nas mitocôndrias das células do fígado. Aqui está a amônia, né? O grupo dela recebe aqui um CO2 e aí transforma-se em ureia, né? A gente tem aqui a configuração bioquímica da ureia, aqui a amônia e aqui a ureia, como que é um composto diferenciado. Esse ciclo, né? Como que ele vai acontecer? A gente tem aqui, ó, o aminoácido, quando acontecer um processo de desaminação, o aminoácido perdeu o grupo NH3, né? Esse grupo NH3 ele vai para circulação, ele junta-se quem? Ao CO2. A gente percebe da participação aí do gás carbônico na produção da ureia, tá? Aí ele junta, né? Tem os outros compostos, né? Que antes, né, de chegar na ureia, naquela reação, tem uns outros compostos intermediários, né? Então ele pode ser aqui, ó, antes disso, depois que esse grupo amino juntou com o CO2, ele pode transformar no processo arginino succinase. E esse composto aqui, né, dependendo da situação, antes de ser liberado pela ureia, ele pode participar como intermediário do ciclo de Krebs. Isso aqui é o ciclo de Krebs. Então, esse arginino succinato aqui, que é um composto também formado, né, no ciclo da ureia,
ele pode, dependendo da necessidade, ser liberado para o ciclo de Krebs para poder participar da produção de energia. Mas se isso não precisar de ocorrer, ele pode seguir adiante, transformar em arginina e aí transformar em ureia, tá? Então aqui é o caminho, fígado, rim, urina, tá? Que acontece. É só pensar aí nessa situação, que um dos compostos do ciclo da ureia pode ele pode participar, né, de um dos estágios do ciclo de Krebs e ser formado, né, liberar energia. Se modo contrário, se não for necessário, ele sim vai ser transformado em ureia e ser eliminado pela urina. Com a regulação hormonal da síntese proteica. Quais são os hormônios que estão relacionados à síntese proteica, ao anabolismo? O GH, né, que é o hormônio de crescimento, ele aumenta a velocidade da síntese proteica celulares. A gente já até comentou isso, que outra função do GH é acelerar o uso do ácido graxo como fonte de gordura. Então, assim, é o desejo de muitos praticantes aí de fisiculturismo, né, praticantes aí de musculação, porque ele estimula o uso da gordura como fonte de energia, além de contribuir com a síntese, né, das proteínas, né? Então, assim, é o desejo, né, de hipertrofia com corpo definido que muitas pessoas têm. Mas a gente sabe das respostas que o organismo pode dar a isso, né? Os efeitos colaterais irreversíveis, causando muitos danos à saúde, um dos principais sendo aí o câncer de fígado. Então, esses possíveis mecanismos, né, que explica aí a função do GH na síntese proteica. Ele estimula o transporte de aminoácidos através das membranas celulares, acelera o processo de transcrição e tradução do DNA e RNA lá no núcleo das células, né, para poder liberar o ribossomo com a codificação da produção de novas proteínas contráteis, efeito sobre o metabolismo dos lipídios, aumento da liberação dos depósitos, redução da oxidação dos lipídios. Então, ele acelera a lipólise, né, dos triglicerídeos e o uso do ácido graxo livre como fonte de energia e dificulta o processo de esterificação. A insulina, ela já tem uma função, né? A sua ausência implica na redução de síntese proteica. A gente vê, né, que o consumo, né, de carboidratos junto com o suplemento proteico, ele tem a função do aumento da liberação da insulina, porque a insulina ele acelera o transporte de aminoácidos na célula, para jogar o aminoácido para o interior da célula. Então isso é bom para a síntese proteica, aumenta a disponibilidade dos aminoácidos. O cortisol aumenta o catabolismo de proteínas e aminoácidos, então as pessoas muito estressadas, ela tem dificuldade de ter a hipertrofia, né? Possíveis mecanismos, porque ele aumenta a velocidade da degradação das proteínas extrahepáticas, né, do aminoácidos disponível no plasma para produção de energia. Então é um fator aí que é anti-hipertrófico, vamos dizer assim, o cortisol, esse hormônio do estresse produzido pelo córtex das glândulas adrenais. Então, como diminuir a quantidade de cortisol livre, né? A ingestão de vitamina C, né? Ele inibe a ação do cortisol. A testosterona e o estrogênio, né? Os hormônios masculino e feminino. Aumenta a deposição de proteínas em todos os tecidos, sobretudo o muscular, né? Então, aí é importante, né? Como tem aí, né, o pico da liberação desses hormônios aí durante, né, a adolescência, né, e aí tem o crescimento por causa do aumento da posição de todas as proteínas, né, nos tecidos. A tiroxina, o hormônio da tireoide, olha a importância dele. Aumenta a velocidade do metabolismo de todas as células e afeta indiretamente o metabolismo proteico. Então, se você tem grande produção desses hormônios, né, o T3 e o T4, tem a tiroxina e tem a triiodonina, né, eles vão acelerar o processo metabólico, então o organismo vai ter uma taxa metabólica maior, vai usar mais da reserva energética e aí a proteína vai ter que ter uma função mais energética. Então, com isso, acelera o catabolismo proteico. Então, é um fator aí
antihipertrófico também, o excesso, né, da produção, o hipertireoidismo, né? Agora a gente fala do balanço nitrogenado, que é uma relação que é feita, né, devido aí aos compostos, né, nitrogenados, né, o grupo amino ele tem nitrogênio, então verifica, né, se a ingestão desses compostos, né, nitrogenados ele é igual àqueles que são excretados, né? Então a gente tem aí, né, o nitrogênio total menos o nitrogênio na urina, menos o nitrogênio das fezes, menos o nitrogênio do suor, tem, se ele for igual a zero. Então tem que ter esse balanço. É uma forma de fazer exame para verificar se o consumo, né, e o uso, né, das proteínas tem aí um balanço. Então a gente pode ter aí um balanço positivo e negativo. Então assim, a injeção, né, de nitrogênio ultrapassa a excreção para formar novos tecidos a partir da proteína adicional. Isso a gente tem um balanço nitrogenado positivo. Então a gente tem maior ingestão do que a excreção de produtos com nitrogenados, de moléculas, né? Com a nutrição apropriada, o balanço energético positivo ocorre com frequência em crianças em crescimento, durante a gravidez, recuperação após a enfermidade e durante treinamento com exercício de resistência, em que as células musculares promovem a síntese de proteínas. O corpo não faz armazenamento de proteínas, assim como faz de carboidratos e lipídios. Indivíduos que consomem quantidade de proteína exibem conteúdo mais alto de proteína muscular e hepática. A proteína muscular pode ser recrutada pelo metabolismo energético em caso de necessidade. A gente viu isso, tá? Então, assim, se é importante, né, que o exercício resistido estimule o processo anabólico dessas proteínas em excesso, senão vira gordura ou vira carboidrato. E o balanço energético negativo implica a utilização para obter energia e uma possível espoliação dos aminoácidos, principalmente daqueles provenientes do músculo esquelético. Então, se você está usando bastante energia, né, está usando aí a proteína, o aminoácido como fonte de energia, você tem maior chance de ter um balanço nitrogenado negativo. Um balanço nitrogenado negativo pode acarretar, mesmo com a ingestão adequada ou excessiva, dependendo de alguns quadros clínicos, né, que vai acelerar o processo de degradação, né, e eliminação dos produtos nitrogenados, né, dessas moléculas. Indivíduos com alto volume de treinamento que consomem quantidade insuficiente de carboidrato vai passar a utilizar componentes proteicos com fonte de energia, e aí vai ter um balanço nitrogenado negativo. Então, nessa situação, a proteína passa a constituir como um combustível energético primário, gerando assim um balanço energético negativo. Então, nessa situação, dificilmente aquela pessoa vai ter aí uma ação hipertrófica. E aí a gente está na última conteúdo dessa disciplina, eu estou falando aqui do ciclo alanina-glicose, que é uma via, né, além de ser um exemplo, né, de metabolismo clássico, do metabolismo das proteínas, de exemplo de transaminação e desaminação, é uma é, mostra a necessidade que o organismo tem de adaptação, principalmente quando precisa de energia, a alanina se transforma em glicose. Quando essa necessidade cessa, né, e tá aí precisa, né, de produtos, né, é, anabólicos, proteicos, a glicose, né, se transforma em alanina. Então, esse ciclo, na verdade, o produto da glicose aqui que vai estar transformando em alanina não é a glicose exatamente, mas o piruvato, né, que fica claro isso. Então, assim, lá no músculo escriado elétrico, a alanina, durante a transaminação, né, a partir do intermediário de glicose, o piruvato com nitrogênio, em parte do aminoácido. Tá? Então, ele sintetiza a alanina, né? Com o piruvato recebe o grupamina e transforma em alanina. Fragmento de carbono residual proveniente do aminoácido formou da alanina é oxidado para produzir energia no músculo esquelético. Então, lá no músculo, a alanina perde o grupamina, o piruvato é usado como energia, né? E aí, como a gente sabe, né, lá no fígado, né, que a alanina, o piruvato vai receber, né, e vai se transformar. Então a gente tem aqui, ó, a glicose, né, vai ser produzida, né, a gente tem aqui a alanina, ó, no fígado.
ela perde no grupo amina. Na verdade, é o contrário, gente. Desculpem aí. A alanina no fígado, ela perde, transforma em glicose, e a glicose vai ser usada lá no músculo. Então, aí essa glicose, né, ela vai ser usada como energia, ela gera o piruvato. E aí o piruvato recebe o grupo NH2 lá no músculo e aí transforma em alanina. Então, por isso que é um ciclo, né? Então, esse ciclo alanina-glicose produz 10 a 15% da demanda energética total do exercício. Olha só como que é uma fonte, né? Um aminoácido transforma em energia e esse produto dessa metabolização energética que é o piruvato se transforma em aminoácido. Então, é uma fonte de energia